Shalom! Iniciamos aqui então a quarta parte do nosso estudo sobre o calendário solar. Eu espero que todos estejam entendendo, porque até agora só uma pessoa, dentre as 17 que estão assistindo, me perguntou. E além de me perguntar, demonstrou com desenhos que está entendendo. Eu gostaria de ter mais contato com as pessoas, porque é um absurdo, As pessoas nem comentam, Mas vamos lá. Nós vamos hoje iniciar um ano, contar os dias, contar o Shavuot, ou seja, as 7 Shavuos, para que vocês possam entender como isso funciona. Nós vamos entender primeiro de que forma isso nos leva às datas corretas. Não vai ser ainda aqui na quarta lição que nós vamos ficar só fazendo contas. Eu acho que no sexto e sétimo nós vamos só fazer contas. Então, se alguém não está entendendo alguma coisa, por favor, pergunte, porque para frente vai ser mais complicado. Então, se não está entendendo alguma coisa agora no início, é bom tirar essa dúvida para que possam seguir adiante. Porque senão, lá no fim, aí que não vão entender nada mesmo. Ok? É uma preocupação que eu tenho, porque afinal de contas, eu não faço isso por fazer. Não, eu estou fazendo isso para que algumas pessoas, que a cada dia são menos, possam estar entendendo o calendário. Porque quem não consegue entendê-lo, ou o segue cegamente, assim como o povo todo, e a Shuru sempre seguiu. Alguns faziam, da forma lá que eles faziam, não sei exatamente qual, e abriam a porta até do templo para mostrar que era um Shabbat. Ok? Nós sabemos que 90% ou mais da população na antiguidade do nosso povo eram pessoas que eram ignorantes, Nós não sabíamos ler, não sabíamos escrever. Então, na realidade, não importa. É que eu preciso de algumas pessoas que façam essas contas para que a gente possa discutir isso, porque se eu parar, vai ter que ter continuidade. Ok? Bom, vamos começar dizendo que no 12º mês do ano,
principalmente na última semana, né, antes do quarto Shabbat, se intensifica, né, essa busca, que não adianta também ir antes. Se intensifica essa busca para encontrarem a cevada, né, no estado Aviv. Ou seja, como eu já expliquei, no estado que está madura, que você pode pegar os grãos dela e cozer, ou fritar, ou fazer o que você quiser com ela e se alimentar. Mas ainda não está no ponto de se iniciar a colheita e armazenar em lugares próprios, né, silos, porque a umidade dela ainda é muito grande e se ela for armazenada, isso fará com que ela apodreça. Então, por isso que tudo tem o seu tempo. A humanidade está acostumada a plantar qualquer dia, embora alguns agropecuários, né, principalmente da agricultura, né, eles entendem como é que isso funciona, né, porque eles vão vendo na prática. Mas, na verdade, o pai instituiu uma forma, e como tudo que o pai institui, é perfeito. Ok? Bom, então na quarta semana, né, do 12º mês, se intensificam as buscas, né, por cevada e aviv. Geralmente, né, eu já fiquei muitos anos aí esperando, né, a resposta, se havia encontrado ou não. Já aconteceu, por exemplo, de encontrarem na manhã do dia 29. E nós sabemos que a lua nova aconteceria tipo 3 horas da tarde, 4 horas da tarde do mesmo dia. Então é uma coisa assim, é um momento em que nós ficamos realmente, sabe, perguntando para Israel, perguntando para as pessoas que estão lá procurando, né, para saber exatamente. Porque nós sabemos que se não for encontrado, nós teremos então o 13º mês. Mas nós vamos falar aqui, primeiramente, de um ano onde se encontrou, né, a cevada em Aviv. Então vamos supor que essa cevada Aviv foi encontrada no dia 29, às 10 horas da manhã, pleno Shabbat, né? Ao pôr do sol termina o nosso Shabbat, e vamos supor que esse mês tenha 30 dias. Porque a lua só ficará zerada no 30º dia. Para ficar mais simples a conta, eu vou fazer a desse mês, às 17 horas e 12 minutos. Ok? Então a cevada Aviv, no 30º dia, às 17 horas e 12 minutos, a lua, né, se alinha com o sol e com a terra, e nós temos a lua nova, aquela que não se enxerga. Então, terminando aquele, né, dia, assim que o sol se pôr e a primeira estrela brilhar, nós podemos declarar Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. E aí nós iniciamos então o ano no mês 1, certo?
E é aí que então vão acontecer aquelas solenidades, porque nós vamos contar a partir daí para poder saber exatamente em que dia caem as solenidades. Como eu já disse, mas eu quero reforçar, o primeiro dia, Rosh Hashanah, não é contado como um dia de trabalho. Inclusive, até hoje, muita gente ainda o guarda da mesma forma que o Shabat. No tempo, até o rei David, eles guardavam esse primeiro dia, né, de lua com festa. E observe que quando David fala para Jonatã, quando eles estão lá no meio do mato, né, David fugindo de Saul, e olha para o céu e diz: amanhã é Rosh Hodesh, ou Rosh Hashanah, tanto faz, vamos falar Rosh Hashanah. É o dia que eu me assento com teu pai para comer, beber, né, quer dizer, a lua nova. Ele diz: eu vou fugir, eu não comparecerei, pois seu pai quer me matar. Eu ficarei 3 dias distante. Ele diz isso por quê? Porque a festa do primeiro dia, ela costumava terminar na lua primeiro crescente. Quando então passávamos a contar o primeiro dia de trabalho, o segundo dia de trabalho. Isso geralmente ocorrendo a partir do segundo dia do primeiro mês. Ok? Então, daí sabermos que o primeiro Shabat do mês sempre será no dia 8 do mês lunisolar. Não importando em que dia da semana gregoriana ele caia. Porque esse calendário nada tem a ver com o calendário gregoriano. Então nós encontramos a semente, mas temos que aguardar a lua nova. Essa lua nova ocorreu no 30º dia, ou seja, no dia seguinte, próximo do pôr do sol, às 17h12. 17h12. Ao escurecer e aparecer a primeira estrela no céu, nós decretamos Rosh Hashanah. E então, a partir daí é o primeiro dia, que é a festa. No segundo dia é o primeiro dia de trabalho. No terceiro dia, o segundo dia de trabalho. No quarto dia, terceiro dia de trabalho. No quinto dia, quarto dia de trabalho. No sexto dia, quinto dia de trabalho. Né? Aí nós temos o dia 7, é o sexto dia de trabalho. E no dia 8, então, é o sétimo dia de trabalho, ou seja, é o dia do descanso dos 6 dias que foram trabalhados. Então, por isso, o primeiro Shabat é no dia 8. Sempre ocorre assim. Tá? Não só no começo de um ano. A cada começo de mês é assim que ocorre. Aí no dia 9,
nós temos novamente primeiro dia de trabalho. Dia 10, segundo dia de trabalho. Dia 11, terceiro dia de trabalho. Dia 12, quarto dia de trabalho. Dia 13, quinto dia de trabalho. Dia 14, sexto dia de trabalho. Aí nós entramos no dia 15, que é o segundo Shabat, é o sétimo dia após 6 de trabalho. Então sempre vai cair no dia 15. Aí nós temos o dia 16, que é o primeiro dia de trabalho. 17, segundo dia de trabalho. 18, terceiro dia de trabalho. 19, quarto dia de trabalho. 20, quinto dia de trabalho. 21, sexto dia de trabalho. 22, Shabat. Trabalhamos 6, descansamos 1. Então, todo dia 22 do mês solar é um Shabat. Aí nós contamos, dia 23, primeiro dia de trabalho. Dia 24, segundo dia de trabalho. Dia 25, terceiro dia de trabalho. Dia 26, quarto dia de trabalho. Dia 27, quinto dia de trabalho. Dia 28, sexto dia de trabalho. Dia 29, Shabat. Trabalhamos 6, descansamos 1. Bom, até aí nós contamos um mês de 29 dias. Mas vamos supor que a Lua só zere, né, no dia 30, no dia seguinte ao Shabat, às 17 horas e alguns minutos. Então, nós vamos contar o 30º dia até o pôr do sol do dia 30, começando ele ao pôr do sol do 7º dia, que é o Shabat, e terminando no pôr do sol do dia seguinte ao Shabat. E aí então a lua ficará zerada de novo, e quando for no início da noite, quando escurecer, aparecer a primeira estrela, nós vamos decretar Rosh Hodesh, cabeça do mês, do segundo mês. E assim por diante, ok? Bom, eu acredito que esse tipo de conta ninguém vai ter problema em fazer. Concorda? Então, vamos partir para outra coisa. Para vocês verem como é perfeito, vamos voltar, né? E vamos iniciar. Então, no dia 29 do mês 12 do ano que está sendo vivido, Shabat, é encontrado a cevada em Abib. Mas a lua só vai ficar cheia, aliás, zerada, lua nova, no dia após o Shabat, de 29, às 17 horas e 12 minutos. Então nós vamos ter um 30º dia, e como não existe continuidade, porque quando começa o mês, tudo que passou acaba. Então, esse 30º dia também não é contado como dia de trabalho. Porque para que a gente possa ter um Shabat, nós temos que ter 6 dias de trabalho e um Shabat. O dia 30 seria o primeiro dia, né, de trabalho. Mas no dia seguinte já será Rosh Hodesh. Então esse dia 30 se esquece. Nós vamos começar toda a contagem de novo. Então,
nós temos o segundo mês. Primeiro dia, Rosh Chodesh. Segundo dia, primeiro dia de trabalho. Terceiro dia, segundo dia de trabalho. Quarto dia, terceiro dia de trabalho. Quinto dia, quarto dia de trabalho. Sexto dia, quinto dia de trabalho. Sétimo dia, sexto dia de trabalho. Oitavo dia, Shabat. Descansou depois de trabalhar 6. Aí nós vemos lá em Levítico 23 que no dia 10 nós temos que escolher o cordeiro. Então observe, no dia 8, Shabat, no dia 9, primeiro dia de trabalho, dia 10, segundo dia de trabalho e o dia de escolher o cordeiro. Aí nós temos que no dia 14 daquele mês, do primeiro, né? Nós temos então que preparar no final da tarde esse cordeiro, tirando-lhe todo o sangue e algumas vísceras, alguma coisa assim, mas vão comer inteiro, inclusive com a cabeça, com as patas, com tudo, né? E ele só pode ser comido feito na brasa, ou seja, ele não pode ser cozido, ele não pode ser nenhum outro tipo, assado, não, ele tem que ser assado na brasa, quer dizer, na fogueira, porque é um bicho grande, né? Você vai fazer um local maior para fogo. Então, observe, nós falamos no dia 10, escolha do cordeiro, que era o segundo dia de trabalho, não é isso? Dia 11 é o terceiro dia de trabalho. Dia 12 é um quarto dia de trabalho. Dia 13 é um quinto dia de trabalho. Dia 14 é o sexto dia de trabalho. Nesse dia 14, que é o sexto dia de trabalho, tipo 4, 5, 6 horas da tarde, dependendo do lugar, dependendo da época do ano, nós então vamos preparar o cordeiro, tirando-lhe o sangue, dando-lhe, né, todo aquele tratamento que está escrito em Levítico. Tá? E aí vai escurecer. Nós vamos entrar então no dia 15, que é o sétimo dia, que é Shabat, e também é o primeiro dia dos ázimos. Observe bem, na palavra está escrito que aquele Shabat, né, o Shabat do dia 15, que ia ser a festa dos pães ázimos, é um grande Shabat. Por quê? Porque, além dele ser um Shabat, ele é o início de uma festa que dura 7 dias. Na verdade, 6 dias mais um Shabat. Ok? Então, no dia 15, ao pôr do sol, nós entramos então no dia 16, que é o primeiro dia de trabalho, e que é o dia em que os sacerdotes vão levar as sementes para que sejam abençoadas, né? Os sacerdotes não, os agricultores levam a semente para os sacerdotes, para que ela seja abençoada e comece a contagem do Homer. Então, no dia 16 do primeiro mês, é o primeiro dia do Homer, e também é o primeiro dia dos pães ázimos, e também é um Shabat do dia 15, o segundo Shabat do mês.
Então, dia 16, primeiro dia da contagem do Uber. Dia 17, segundo dia de trabalho, segundo dia da contagem do Uber. Dia 18, terceiro dia de trabalho, terceiro dia do Uber. Dia 19, quarto dia de trabalho, quarto dia do Uber. 20, quinto dia de trabalho, quinto dia do Uber. 21, sexto dia de trabalho, sexto dia do Uber. 22, Shabat, sétimo dia, né, do Uber. No dia 23, nós temos primeiro dia de trabalho e o oitavo dia do Uber. No dia 24, nós temos segundo dia de trabalho e nono dia do Uber. No dia 25, terceiro dia de trabalho e nono dia do Uber. No dia 26, quarto dia de trabalho, 11º, décimo dia do Uber. No dia 27, nós temos o quinto dia de trabalho e o 11º, 12º dia do Uber. No dia 28, sexto dia de trabalho, 13º dia do Uber. Eu falei errado ali atrás, é 13º, tá? Dia 28. Dia 29, nós temos o Shabat e o 14º dia do Uber. Bom, lá nós encontramos que a Shavua, né, que é o único lugar que nós encontramos tal palavra, ela tem que ter seus dias completos, ela não pode ser quebrada. Como que nós podemos quebrar uma Shavua? Por exemplo, se chegar no pôr do sol do dia 29 e nós não encontrarmos uma lua nova, não estiver, né, um alinhamento, e nós tivermos um 30º dia, esse primeiro dia, como eu já disse, nós não vamos contar, o primeiro dia de trabalho no 30º, e também aí temos a lua nova. Aí, no pôr do sol do 30º dia, entramos no Rosh Chodesh do segundo mês. Também não vamos contar como dia de trabalho. Então, aí houve uma quebra. Concorda? Então, nós continuamos a contar no dia 2, né, do mês 2, como o primeiro dia de trabalho e como o 15º da Shavua. As contas sempre dão erradas entre várias pessoas porque elas não seguem o que a palavra diz. Por exemplo, nós sabemos que o dia 16 tem que ser um dia depois do Shabat. Agora, para quem guarda sempre no sábado, grande parte das vezes, o dia 16 ocorre antes do Shabat. Entendem? Raramente o Pães Ázimos ocorre no dia 15. Porque raramente, né, quer dizer, eu já passei por uns 2 anos aí, aliás, uns 2 meses, em que
que o Shabat caiu no sábado. Então você vê, de 10 meses, 2, né, coincidiram. Mas para quem acha que a semana é ininterrupta, né, ele vai contar o Homer do dia 16 até o 49º dia, não importando, né, porque para ele a semana não existe. E aí mais um dia é o 50º. E é interessante, né? Porque essas pessoas começaram o ano com atraso de 2 a 3 dias. E de repente elas acabam chegando em Shavuot de 1 a 3 dias antes. Como é que pode, né? Mas é o que acontece. Você está entendendo o raciocínio? Está dando para entender como isso ocorre? Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais claro isso, tá? E a gente prossegue daqui a pouco. Bom, conforme nós falamos, né, após encontrarmos a cevada, vamos supor, no dia 28, ou 29, ou 27 do 12º mês, pode ser até no dia 30, né, se ele ocorrer. Mas nós vamos fazer um exemplo onde ele vai ocorrer, né? Então nós podemos colocá-lo aqui. Então encontramos, vamos supor, a cevada no dia 29 do 12, né? Lune solar. E a lua ainda estava visível, vamos supor, estava com 3%. Ao pôr do sol, nós vimos a lua uns 3,5%. Então nós vamos ter um 30º dia. Ok? Bom, a partir do momento em que nós vamos ter o 30º dia, nós vamos colocar aqui como sendo o alinhamento da lua, né? Fica Sol, Lua, Terra. Então o Sol vai iluminar somente a parte oculta da Lua e da Terra nós não vamos ver nada. Então é quando nós dizemos que a Lua ela está no seu ponto 0. A partir daí, nós vamos começar a fazer as contas, tá? Então vamos supor que nós terminamos o Shabat do dia 29 do 12, às 17, 18 horas, e que a Lua só se alinhou, Sol, Lua, Terra, e chegou ao seu ponto 0, às 5 horas da manhã, eu vou colocar o horário cheio, né, para ficar mais fácil o entendimento. Às 5 horas da manhã do 30º dia. Nós não podemos parar, né? No meio, um dia, tá? Ele tem que terminar no pôr do sol, para que comece outro dia. Então, se ele, né, às 5 horas da manhã, ele ficou com 0% a lua, significa que ali ele formou 29 dias. Aí nós temos 12 horas.
Então nós vamos para as 17 horas, tá? Depois nós temos 12 horas, 44 minutos, 33 segundos. Por que eu falo isso? Porque o ciclo da Lua, ele tem exatamente 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 33 segundos. Observe, esse tempo todo não é necessário ser utilizado todos os meses. Por exemplo, quando um mês termina no 29º dia ao pôr do sol, porque a Lua, que nem foi esse mês que nós estamos vivendo, ela zerou às 17 horas e 12, então já estava na passagem para o primeiro dia, no caso agora, do 8º mês, não é isso? Então nós não utilizamos essas 12 horas, 44 minutos e 33 segundos. O que significa que nós podemos ir juntando, né, essas horas a fim de que elas possam cobrir os 30 dias vindouros. Então, prosseguindo, nós vemos que nós podemos acumular dias, certo? Então, o que acontece? Se nós formos observar, o erro da grande maioria está justamente em contar o ciclo da Lua a partir do momento em que inicia-se o primeiro dia do mês. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, o primeiro dia do mês vai iniciar 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 30 minutos, ou talvez até as 12 horas, 44 minutos, 33 segundos, depois que ela zerou. Por aquele fato que eu acabei de dizer, que nós não podemos cortar o dia no meio, correto? Então, quando nós dissermos primeiro dia, tá? Na verdade, o ciclo da Lua já está com 12 horas. Certo? Aqui eu estou arredondando como se o sol se pusesse às 17 horas. Então, nós já estamos com 12 horas do ciclo quando dizemos Rosh Hashanah. O que significa Rosh Hashanah? Ano, ou melhor, cabeça do ano. Seria o ano novo. Quando nós falamos primeiro dia do mês, primeiro dia do primeiro mês, na verdade, a Lua em seu ciclo já está com 12 horas. E nós começamos a contar o primeiro dia. Ok? Quando for 5 horas da manhã, né? Após a contagem do primeiro dia, nós estaremos então, na realidade, com um dia, ok? Aí cada hora que for passando, até chegar às 17, nós vamos estar contando
um dia e 1 hora, um dia e 2 horas, um dia e 3 horas, um dia e 4 horas, um dia e 5 horas, um dia e 6 horas, um dia e 7 horas, e assim por diante. Então, quando nós chegarmos ao pôr do sol, nós estamos, na verdade, com 1 dia e 12 horas do ciclo da Lua. Mas nós estamos entrando no segundo dia do mês. Se não for observado isso, acontece muita confusão. É aí que se perdem a grande maioria, principalmente quando começam a usar outros calendários junto. Bom, meus irmãos, então conforme nós vínhamos dizendo, observem, que o mês 7, o mês passado, deste ano, ele justamente ocorreu às 5 horas e 12 minutos e 47 segundos, o ponto zero. Isso no dia 9. Tá? Mas como o dia 9 era um Rosh Chodesh, aliás, um Shabbat, observe, 29 horas e 12 dias. Então, ele teve 29 dias, porque às 5h17, 47 no dia 9, terminou o 29º dia. Tá? Era dentro do 29º dia. Por isso que o Rosh foi 10 do 9. Mas não teve 30 dias. Vocês podem ver aqui que o 7º mês teve 29 dias. Tá? Olha lá, 29 dias, Shabbat. Tá? Ele foi do dia 7 para o dia 8, no dia 8, aliás, do dia 8 para o dia 9, no dia 9, ele, às 5h12, a Lua foi zerada. Ok? Esses calendários, observe aqui agora. O fim daquele mês terminou às 17h12 do dia 8 do 10. Tá? Então o Rosh, o primeiro dia do mês 8, foi no próprio pôr do sol, que já era dia 9 do 10 na contagem da forma que nós contamos o povo Yashuru. Nós podemos ver aqui agora o desenrolar do mês 8 como se fosse o primeiro mês de um ano. Em vez de mês 8 seria mês 1 do mês solar, em vez de Rosh Chodesh seria Rosh Hashanah. Então observe, esse aqui começou às 17h12. Então o Rosh foi exatamente no dia seguinte, Ou seja, ele foi no Shabbat mesmo. Tá? Nós estamos no 2 de novembro, o calendário foi feito às 10h12, então aquilo que eu estava falando, 24 dias completos, que completou, na verdade, no dia 1º, às 17h12, então nós tínhamos 24 dias e já estávamos há 17 dias dentro do dia 2. Observe que acabou ontem às 17h12. Então por que eu sei que é 17 horas? Porque às 17h12 terminou o primeiro dia. Ao pôr do sol, iniciou-se o segundo dia. Como nós estamos no dia 24 aqui, contando já o dia 25, que o nosso dia vira no pôr do sol, então nós tínhamos 24 dias completos até as 17h12 e mais 17 horas às 10h12 da manhã do dia 2, ontem, Por quê? Porque das 17 horas do dia 1
às 5 horas do dia 2, nós tivemos 12 horas. Mais 5 horas, né? A partir das 5 da manhã do dia 2, são 17 horas. Então nós tínhamos 24 dias formados, mais 17 horas já do dia 2. Tá? Eu parei aqui no 25º dia, né? Vocês devem ter visto esse calendário. E isso eu tô aqui, né, meio enrolado como sempre, né? Porque eu não escrevo nada, eu vou falando, então, mas eu creio que esteja dando para entender, né? Aqui, essas marcações do nosso calendário, essa é importantíssima para nós sabermos o dia gregoriano que nós estamos e que dia equivale no calendário lunisolar. Por exemplo, dia 2 de novembro é dia 25/8. E é um terceiro dia de trabalho no calendário lunisolar. O dia 2 de novembro, nós sabemos, caiu numa sexta-feira, dia dos mortos, né? Um dia pagão. Em todos os âmbitos dele, né? Se for a Halloween é pagão, se for dia dos mortos é pagão. Então, é importante nós estarmos observando essas duas datas. Tá? O tempo do ciclo, como eu já disse, por quê? Porque se nós formos contar quando ele entra realmente no dia, nós vamos estar perdendo geralmente 12 horas. Tá? A menos que comece como esse mês que começou às 17h12. Tá? A parte visível. 24,2%, no momento que eram 10 horas e 12 minutos. Tá? A irmã Selma, da Argentina, né, até me mandou uma foto da Lua e eu expliquei a ela. Né? Se vocês olharem no calendário, qualquer calendário aí da internet, vocês vão ver que eles não estão no dia 26 hoje. Eles estão chegando no dia 25. Por quê? Porque eles começaram a contagem no momento em que se começa a contar e não o ciclo. É incrível, né? Por isso que nós temos, né, a primeira semana sempre com 8 dias. Isso eu vou terminar de contar para vocês falando diretamente, tá? Eu estou vendo que eu estou assim, talvez não explicando muito bem, mas eu acho que dá para entender, olhando, né, o calendário. Sempre você vai ter também aqui o dia que nós estamos, né, de trabalho, e aqui o dia do mês. Hoje, no calendário que eu vou lançar pela manhã, já vai ser dia 26, não dia 25, ok? Aqui vai estar menos 40, mas eu não vou contar o que é isso. Vamos ver se alguém está se ligando nisso aqui, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Vamos prosseguir o estudo. Bom, meus irmãos, então vamos dar continuidade, né? Eu estou tentando, né? Está tão cheio de mariposa aqui que eu não acredito, né? Vejam, eu estou tentando, né? Na verdade, vocês querem dar uma olhada? Tudo ao meu redor aqui. Ó. Olha só. Olha essas aqui, ó.
Tem mariposa aqui que não acaba mais, né? Como eu ia gravar de novo, eu fechei a janela, aí eu pus o bicho-pau ali em cima do teclado. Não sei se vai dar pra ver. Aqui ainda é ali, ó. Em cima do teclado. Ali, ó, em cima do plastiquinho do lado da minha caixinha. É isso aí. Vamos prosseguir então. Bom, meus irmãos, para mim realmente este local é privilegiado, o Pai nos trouxe. Eu nunca tinha vindo aqui, então realmente é uma bênção, né? É um lugar assim que eu sempre quis estar, mas vai ser melhor ainda no milênio, com certeza, porque em breve nós vamos ter, né, vários problemas aqui. Não digo aqui nessa casa ou aqui nessa cidade, no mundo inteiro, né? Então, para não ter essa confusão, nós já estamos aqui bem longe da confusão, né? Mas então, como eu ia dizer, a importância, né, de se entender esse início do calendário é muito grande. Porque daí para frente nós vamos começar então a estabelecer os tempos. Eu não sei se vocês já sacaram, né, que, por exemplo, do dia 1º, no início do dia 1º do mês, até o seu primeiro Shabat, nós temos 8 dias. Ou seja, do ponto zero até ela chegar a 1/4, a quarto crescente, levam 7 dias e meio, 8, dependendo, tá? Quando ela chega em 50%, no 8º dia, ela leva 7 dias para preencher os outros 50% de Birachia. E é interessante que nesse momento que ela vai passar de quarto crescente para a lua cheia, ela dá uma estacionada. Principalmente nos 3 últimos dias. Ela vai indo no embalo e de repente ela começa a crescer cada vez mais devagar, nos dando até a impressão de que ela vai ultrapassar o tempo devido. Aí quando ela passa de cheia no quarto minguante, é rápido assim, você vai ver, né? Eu não tenho visto a lua, mas hoje eu creio que eu vou ver, e se eu ver eu vou até colocar no filme. Então vejam, aí da quarta crescente, minguante, até ela chegar na minguante, também é rápido, mas quando ela chega a 3%, mais ou menos assim, do minguante, geralmente no Shabat, no dia 29, ela às vezes demora, né? Esses 3% levam horas para ela chegar no dia. E o que nós temos que fazer é começar a observar isso. E isso só é possível quando você conta o tempo de vida da lua. Para que essa conta seja totalmente exata, seria interessante nós estarmos fazendo essa conta pelo tempo, né, que demora um dia lunar. Mas como é um quebrado, ele é um pouquinho maior do que o dia solar, aí a gente ia surtar, né? E como eu estou descobrindo isso há não muito tempo, né? Eu ainda estou fazendo como se a lua tivesse 24 horas por dia.
assim como a Terra. Porque fica mais fácil, né, do que de repente você fazer 24 horas, 16 minutos, na verdade 46, né, nesse caso. Mas deixa para lá. Vamos primeiro falar em 24 horas. Tá? Mas nós temos que estabelecer os horários, por isso que é importante, eu sempre coloco a hora e o tamanho, para que nós possamos dividir. Na primeira semana, nós sabemos que em 8 dias, ou seja, em 160, 192 horas, né? 8 dias, não é isso? 8 vezes 2, 16, 160, 4 vezes 8, 32, 192 horas. Então nós temos que entender que nós temos que dividir essas 192 horas em 8 para saber quantas horas ela vai crescer por dia. Quando nós fazemos esse cálculo, nós vamos chegar ao ponto de saber que quando ela está com tanto tempo de vida e tantas horas, ela tem uma percentagem. Essa percentagem não é uma coisa que seja sempre igual, porque mesmo o ciclo dela não é batidinho, né? Então, por isso que tem as 29 horas, 29 dias, 44 minutos, 33 segundos, né? Porque ela é maleável, tá? Mas não é porque foi mal feito, né? Não, porque assim é, né? O Pai criou assim e assim é. Então, o que nós vamos ter que aprender até o final do 7º estudo é como dividir, é como observar a posição, e é saber que tudo isso tem muito a ver com o tempo de vida do ciclo. Eu sei que parece uma loucura, mas muito mais loucura era da forma que nós fazíamos há 6, 7 anos atrás. Porque a gente usava regras que eu não sei de onde foram tiradas, eu as aprendi, né, com as pessoas que já faziam, mas que na realidade não estão na palavra. E eu sempre pensei assim, né? Poxa, o Pai ia inventar uma coisa difícil. Por quê? Porque na verdade os homens não seguem o calendário solar, não é porque eles não conseguem entender ou não consigam fazer os cálculos. É porque não foi dado a eles ver que o calendário solar é o calendário criado pelo próprio Yahoo. Agora, mesmo uma pessoa que não tenha, né, o espírito de Yahoo, é capaz de fazer as contas. É como eu sempre digo, se eu entrar numa faculdade para ser engenheiro, eu vou ser lá engenheiro. Agora, se a casa que eu construir vai ficar de pé ou vai cair, né, para isso existe o que nós chamamos de dons. Então tem gente que nasce para ser médico, tem gente que nasce para ser engenheiro, tem gente que nasce para ser, enfim. Quanta gente você não conhece que entra na faculdade de medicina no 2º ano larga, porque não era aquilo que queria. Veja, ele poderia terminar a faculdade, mas ele sente, né, que ele não seria um bom médico. No caso do calendário, e como no caso de qualquer outra coisa sobre as escrituras, né, nós podemos estudar.
Mas se nós não tivermos um chamado e o Espírito e fé que o Pai nos dá, vai ser como se nós tivéssemos entrado numa faculdade de medicina e tivéssemos medo de sangue. Ou, sabe, aquela coisa assim, né, de se afastar do sangue. Acabou, né? A mesma coisa, porque vocês veem, quando o Mashiach falou daquela questão, né, das sementes jogadas ali no caminho, ele cita vários tipos de semente. E se nós formos observar o ser humano, as pessoas que nós já conhecemos, é claro que tudo isso vem com a prática, né, de você conhecer pessoas, de você ensinar pessoas, e você vai observando que realmente existe o tipo de semente. Então, por exemplo, aquela semente que cai, né, no pedregulho, ela cresce rápido. São aquelas pessoas que chegam, nossa, que incrível, ai, babamai. Tem gente até que no dia seguinte já muda de ideia, mas tem gente que passa às vezes 2, 3 meses nessa euforia e cresce, né? Conhecimento rapidinho, mas não tem base, não tem terra para fincar a raiz e se fortificar. Então, quebra e cai. Esse é o tipo mais comum e mais numeroso que nós encontramos. Esse é aquele tipo que, por exemplo, ele vê a gente falando dessas contas e pensa com ele mesmo, eu prefiro ir seguindo, porque eu não vou conseguir. Veja, ao homem é impossível qualquer coisa, né? Mashiach disse aos seus discípulos, mas ao Pai nada é impossível. Sabe, eu passei minha vida, são 63 anos de idade, vou fazer 64 agora, vivendo, né, mais da metade dela sem nem ter uma Bíblia, sem nem ter conhecimento da Bíblia, mas sempre estudei, sempre pesquisei e sempre tive ao meu lado, né, que embora a gente saiba hoje que isso não existe, mas digamos assim, o lado espiritual, aquele lado que buscava, né, as respostas para algumas coisas. Então eu procurei entre hinduístas, entre várias, né, antes de conhecer a palavra. Tudo bem, quando criança eu conheci a igreja católica, mas me dava medo entrar naquela igreja cheia daquelas estátuas horríveis, né? Eu me lembro que meus pais tinham uma igreja que tinha um Jesus Cristo assim, todo sangrado, né? Deitado assim. Para que isso, né? Quando eu descobri que Yahushua estava vivo e não morto, para mim foi uma alegria muito grande, né? Porque ficar olhando para aquela coisa toda sangrenta, sabe, num ambiente escuro, aqueles padres com aquelas roupas, isso para uma criança, para mim, pelo menos, foi assim, o bastante. Eu me batizei, claro, eu era neném, eu fiz a primeira comunhão e disse para minha mãe, aqui eu paro. E ali eu parei até de ir junto com eles à igreja, porque realmente eu tinha medo, né? Me dava aflição lá dentro. Então, no momento em que eu fui estudando a palavra, a gente vai ouvindo alguém, um professor, como se estivéssemos fazendo medicina. E da mesma forma, se você chegar atrasado todos os dias numa determinada aula, vai chegar um momento que a professora ou o professor que estiver diante de ti vai dizer para você, olha, ou você chega na hora, ou você vai embora. Não assista a minha aula. A mesma coisa ocorre com a palavra.
com a palavra é mais incrível ainda, né? Porque você está, por exemplo, estudando, você está pregando, você está ensinando, você está orando, você está praticando as leis, você é levado pelo Pai. No momento em que você começa a se distanciar de tudo isso, primeiro é porque você foi só chamado, não é escolhido. E a partir do momento que você começa a se separar do Pai, aí o Pai te joga de uma vez. É o que ele fez com Yashuru do Sul. Quando eles saíram de Babel, já com ideias, né, tinham perdido até as escrituras, saíram guardando já a lua primeiro crescente, né, visível e tal. O Pai abandonou. Tem até a profecia que diz, né, tirarei os vossos Shabbat, as vossas solenidades, as vossas luas novas. Observe, tem muita gente aí que acha que nós que guardamos o ano solar estamos indo de encontro a uma profecia. Mas observe, quando foi dado a lei, tudo era assim. Esse é o Shabbat de Yahu, essa é a festa de Yahu, essa é a solenidade de Yahu, a lua nova de Yahu. Mas quando os homens se perderam, quer dizer, se perderam sempre, né? Raramente estiveram certos. Mas quando se perderam de vez depois de Babel, o povo do norte nem se diga, né? Porque eles desde 721 já estavam distantes, né? Mas isso fazia parte do plano do Pai. Agora, o povo do sul, né, que seriam os Yehudim, Benjamita e Levita, eles foram, né, 70 anos em Babel foi o bastante para se corromperem de vez. Então o Pai os abandonou. E eles vêm até o dia de hoje endurecidos e sem praticar o livro que o Pai lhes deu para guardar. Então eles estão guardando, mas não estão nem olhando dentro. Eles preferem o Talmud, eles preferem o Zohar, eles preferem a Kabbalah, porque eles não conseguem mais entender o que realmente a palavra diz. Porque sem o Espírito e sem fé, é a semente no pedregulho. Muitos, né, tentam estudar, aprender, mas aí começam, né, as provações e eles vão desanimando. Sabe, eu vejo, por exemplo, na internet, né, é que agora eu tomei uma posição realmente de quem quer falar comigo, eu estou aqui, né? Mas eu fui notando, né, na internet que um a um foram caindo durante o tempo, né, das primeiras dores, tá, que terminou em janeiro deste ano. E quando nós começamos a adentrar na grande aflição, como nunca houve e nunca haverá, ou seja, nós ainda estamos no comecinho dela, e eu já observei que aí, sabe, quase geral caiu, né? Isso é decepcionante, mas fazer o quê? Eu peço todo dia ao Pai que me ajude, né, a me manter fiel. Eu peço todo dia ao Pai que me dê mais fé, que me dê mais conhecimento, sabe? E a cada dia eu me desligo mais do que está em torno de mim.
Porque se nós formos começar a surtar por causa de dinheiro, por causa de contas a pagar e coisas assim, nós vamos estar dizendo para o Pai que nós não cremos que Ele possa nos sustentar. Nós vamos estar dizendo para Yahushua que quando Ele disse: não estejais, preocupados com o que hei de comer, com o que há de vestir, porque assim os gentios o fazem. Veja, uma pessoa que vive de passado, eu conheço muita gente que chora o passado até a morte, Então ela não vive o hoje nem o amanhã. Tem gente que não vive o passado, mas chora o futuro. Eu já fui uma pessoa mais ou menos assim. Eu tinha uma conta de luz para daqui a 30 dias, eu já começava a pensar: eu preciso guardar esse dinheiro para pagar a conta. Mas acontece que com o tempo você vai se desprendendo dessas coisas. Sede Kadosh, porque eu sou Kadosh, disse eu. Kadosh é separado. Kadosh é aquele que não convive com o mundo, ou seja, ele pode até trabalhar numa empresa cheia de mudanças, ele pode, tanto que o próprio Shaul diz, ele fala assim: eu não estou dizendo para que vocês se separem dos mundanos, dos gentios, mas aquele que se diz irmão e pratica o que os gentios praticam, esses você nem comai junto. E ele ainda termina dizendo: os que estão dentro, nós julgamos. Por que haveríamos de julgar os de fora? Deixe que o Pai os julgue. Entendeu? Então é assim que tem que ser. E é assim que eu estou vivendo já há algum tempo. Minha esposa entrou antes disso. Ela se decepcionou muito com algumas pessoas. Então, antes de mim, ela começou assim. Então, esse calendário é essencial para a vida de qualquer servo de Yahu. Porque nós temos as nossas obrigações para com Yahu, as nossas obrigações para com suas leis que estão na Torá. Se nós não fizermos a vontade de Yahu, Yahu não fará a nossa. Não é uma troca. Não é aquela coisa do crente que vai na igreja porque ele quer comprar um carro. Quanta gente me chama no Face, e diz assim: como é que eu te chamo? Eu falei: Sérgio. Bom, Sérgio, eu estou com um problema aqui na minha casa, meu filho não sei o quê, minha filha, sei lá, meu marido, minha esposa, Dá para você orar pela gente? Eu nunca nego orar pelas pessoas. Mas o que elas querem é que eu ore, sabe? Para elas ouvirem. Aí eu já começo a ensinar. O Mashiach disse que quando nós fôssemos orar, que nós entrássemos no nosso quarto, separado. E lá então nós conversássemos conosco. Essa coisa de subir no palanquinho e no púlpito e orar para todo mundo ouvir, ficar gritando aleluia e sei lá mais o quê, isso não faz parte da verdadeira adoração. Muito menos uma pessoa te pedir uma oração e você fazer aquela oração naquela hora. Outra coisa que eu vejo bastante no Face são carinhas que dizem que são intercessores. Então eles colocam lá, Ponha seu nome aqui que hoje estaria orando a noite toda.
eles não se tocam, né? Que o Mashiach disse, né? Não sejais como os gentios, que de tanto falarem, acham que conseguiram as coisas. As vãs repetições, né? Eu estou falando tudo isso, né? Porque tudo isso engloba você ser ou não. Você que estuda a palavra, há quanto tempo você não ora? Ou você ora todas as horas? Porque não existe um momento de orar. Tem gente que fala, não, eu ponho o despertador para as 3 horas da manhã para me orar. Hã? Vejam, meus irmãos, bastou eu estar só aqui no computador, pintando um quadro, escrevendo um estudo, gravando um vídeo, escutando música, enfim. E eu estou conversando com meu pai. Porque aqui eu estou num ambiente fechado. A única hora que eu oro em voz alta é quando eu e minha esposa nos sentamos para almoçar ou jantar, para agradecer o alimento. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E a partir do momento que você entende o calendário e você passa a fazê-lo também, você vai sentir muito mais próximo do Pai. Por quê? Porque você vai tendo cada vez mais certeza em suas solenidades. Porque você vê que nem um relógio, que o calendário lunisolar te leva exatamente ao dia de cada solenidade. Se você fizer exatamente como está escrito. Sabe, meus irmãos, é uma coisa assim, difícil até às vezes, né, da gente entender das pessoas, como que elas podem, né, de repente, de uma hora para outra, né, elas iam seguindo um caminho e de repente elas dizem, não tem nada a ver esse caminho. Geralmente sai xingando quem estava ensinando, né, que essa é a realidade, né? A pessoa, quando ela não aguenta e ela cai, ela culpa quem o ensina, né? Não, ele é muito agressivo, não porque não sei o quê, sabe? Eu já estou, sabe, já de saco cheio, entendeu? Desse tipo de coisa. São 30 e tantos anos ouvindo esse povo, que não é nem joio. Esse povo, para mim, é mundano, não é religioso. Que eu fico assim, né? Eu estou deletando quem não me dá bom dia. Você pode pensar, pô, mas que loucura. Não, não é uma loucura. Se a pessoa não tem consideração por mim, por exemplo, se eu ficar aqui no portão, qualquer pessoa que passar aqui na rua, olha para mim e diz bom dia. E eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso é uma coisa que até os gentios praticam. Isso é educação. Eu chego a cobrar as pessoas sobre isso. É um absurdo. Muitas vezes eu fico tentando fazer com que a pessoa enxergue. Mas infelizmente, não sou eu que faço as pessoas enxergarem. E como eu disse, mundanos, católicos, passam aqui na frente todo dia. Muitos entram aqui porque é direito ao ateliê na sala, na rua, quase, né? Na frente da casa. Meu escritório é o último, né? O ateliê dela é na sala, entre eu e ela ainda tem um quarto, do lado de lá tem outro quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, né? Nosso quintal que tem rio, enfim, né?
Então, é uma coisa assim estarrecedora, né? Nós observarmos como as profecias se encaixam em todos os homens, né? Ou naqueles que estão seguindo o caminho verdadeiramente, porque está escrito que haveria um remanescente, ou naqueles que realmente, né, como disse Shaul, sobrevirão dias muito difíceis, né, porque os homens serão mais amantes de si do que do próprio Yahu, né? Então nós temos que observar tudo isso e cortar ligações com aqueles que realmente, sabe, parece que fazem um favor de conversar com você. Quando na verdade, o favor quem faz não são vocês. É a mesma coisa do que aqueles que acham que Jesus Cristo deles, o Deus deles, né, o Espírito Santo deles, são servos deles. É um absurdo, né? É a mesma coisa você estudar numa faculdade e você achar que os professores não são empregados. Não são. Isso é o que o PT queria. Mas, na verdade, não são. Você deve todo o respeito a eles, porque eles sabem mais que você e porque eles lhe dão conhecimento. Se você quer ser um engenheiro, um médico, sei lá, um faxineiro, a pessoa que lhe instrui, ela tem assim 90%, tá? Do porquê você vai conseguir ser aquilo. 10% é você, porque você vai ter que estar atento, aprendendo. Mas a totalidade disso, os 90 da pessoa, os 10 seu, tudo isso depende do Pai lhe dar ou não o entendimento. Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Sábado que vem nós vamos fazer o quinto. Como este aqui nós falamos muito em números, eu acredito que algumas pessoas vão querer conversar. Porque eu já estou cansado, né, de passar, por exemplo, o pacto para pessoas, passar um mês e a pessoa dizer, ainda não vi. É devido a isso que eu mudei, é devido a isso que hoje quando chega um novo, eu já falo, meu irmão, você quer estudar mesmo? No primeiro momento que eu senti que você está, sabe, empurrando com a barriga, você vai ficar sozinho, tá bom? Por quê? Porque eu admoesto, eu chego junto, eu digo as coisas. Então não estou em pecado. Se o ímpio faz uma impiedade, eu vou lá e digo, se um que deveria ser justo, né, por estar com a gente, também pratica uma iniquidade, eu chego lá e digo. Às vezes são coisas pequenas, mas que demonstram muito da pessoa. Vocês entendem? Lembrem-se, o povo de Yahu é um povo que Yahu está moldando para se tornar Kadosh. Não é você que está lutando para ser santo. É Ele que está te amoldando com todas as coisas horríveis que podem acontecer ao nosso redor e até com a gente. As provações. Quanto mais provado você é, mais forte você fica. Shaul não dizia: quanto mais fraco estou, mais forte sou. Por quê? Porque quando a gente está forte, está tudo bem,
nós estamos com o dinheiro no banco, temos comida em casa, a gente passa a ser displicente com as coisas de amor. Mas quando a gente está a perigo, a gente se entrega totalmente na mão de amor. Então o ideal é que nós vivamos os momentos bons e os momentos maus da mesma forma, ou seja, colocando nas mãos de amor todas as coisas. Então, meus irmãos, até o próximo sábado. Agora são 3 horas e 42 minutos. Eu vou pegar essa última parte aqui, vou renderizar, aliás, vou mixar. Aí depois eu vou deixar renderizando e vou dormir. Eu espero que agora, quando eu saia ali por aquela porta e vá ali para a varanda, a lua já esteja lá, né? Porque hoje está lindo, o céu está assim todo estrelado e, sabe, está maravilhoso. E eu tenho certeza de que eu vou ver a lua, né? Porque segundo o site que eu olho, que horas que a lua aparece aqui, nasce aqui, hoje seria as 2 e alguma coisa, agora são 2h42, 2 ou 3? Não, é 3h03, provavelmente ela já estará ali, né? Aí eu quero ver se eu filmo, se eu conseguir filmar, com certeza eu vou tentar colocar neste vídeo, né? Ok, então? Então eu me despeço desejando shalom e lembrando a todos que nós viramos um mês e que tudo começa outra vez. Eu não vou sair cobrando ninguém as ajudas, né? Mas eu também não vou dedicar a ninguém que não esteja nem aí comigo e com minha esposa. Percebem? Hoje eu falei com alguns irmãos, inclusive com um que eu tenho há muito tempo, eu gosto muito dele, e eu disse, olha, se passar mais um dia, eu te dando um bom dia e você nem respondendo, e eu vejo que você deu, eu vou te deletar. E assim vai ser com todos. Porque se a pessoa não tem 1 minuto para te escrever bom dia, ou Boker Tov, ou Lara Tov, é porque ela não está nem aí com você. Você concorda? Então, para que eu vou ficar me desgastando com pessoas que não merecem? Percebe? A Diana até falou uma coisa interessante no jantar, né? Ela falou, são tudo tipo Kefa, né? Eu falei, como assim? Ela falou, não traiu a ele, né? Mas o negou 3 vezes. Shalom, meus irmãos. Eu desejo um ótimo sábado. E será o nosso 5º dia de trabalho. E eu espero que tudo isso aqui fique renderizado até o momento certo, né, que seria às 8, 9 horas da noite, está no ar para que vocês possam estudar. E eu espero que estudem, né, e não fiquem calados se não entenderam. E se entenderam, por favor, me digam, entendi. Porque se alguém ler alguma coisa que eu faça, escutar alguma coisa que eu grave, e não me fizer nenhuma pergunta, das duas ou o cara não entendeu nada, ou ele não viu. Porque tudo que eu falo, com certeza, gera alguma dúvida. Ok? Então é isso.
Shalom, 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 shalom. Beijo na testa e no coração. Não se esqueçam de nós, porque a semana que vem já começa, nossas contas vencendo. Eu não me esqueço de vocês nenhum dia, estou aqui direto trabalhando. Então, por favor, não se esqueçam de nós. Porque matar quem lhe dá a comida só vai lhe matar também. Shalom.